Vamos conversar sobre como se resolvem problemas desse tipo. Bom, primeiro nós temos que caracterizar o que são problemas desse tipo, né? O que é esse tipo de problema? Problemas desse tipo são problemas em que você tem uma grandeza variável. A grandeza variável aí é o capital do nosso apostador, né? A grana dele. É o capital do apostador. Você tem uma grandeza variável. E o que você conhece dessa grandeza é a porcentagem de variação, é a variação relativa dessa grandeza, é a porcentagem de variação da grandeza. O cara está sempre apostando que fração, que porcentagem do seu capital. 50%, metade. Então você tem uma grandeza variável, que é o capital, e você conhece a variação dessa grandeza, variação relativa, variação em termos percentuais, a fração de variação. Toda vez que o cara aposta, ele aposta 50% do que tem. Isso quer dizer que se ele ganhar, o capital dele aumenta de 50%. E se ele perder, o capital dele diminui de 50%. O truque não, né? O método. Todo mundo sabe a diferença entre truque e método, né? Truque é uma boa ideia que resolve um problema. Método é uma boa ideia que resolve muitos problemas. A gente tem que aprender a dominar os métodos, né? Os truques, infelizmente, são bonitos, mas não são muito úteis. O método para resolver esse tipo de problema consiste em você não concentrar a sua atenção na variação da grandeza, e sim no valor da grandeza depois da variação. É claro que o enunciado realça o fato de que você está sempre apostando 50% do capital, ou seja, quando você ganha, o seu capital aumenta 50%, quando você perde, o capital diminui 50%. Se você é sabido, você se livra logo dessa interpretação do enunciado. E você tira a sua atenção da variação para concentrar a sua atenção no valor da grandeza depois da variação. Você pensa assim: se o capital aumenta de 50%, ele passa a valer 150% do que valia, ou seja, ele passa a valer 100% do que valia, mais aumento de 50%, 150%. Se você perde a aposta, o seu capital diminui de 50%, portanto ele passa a valer 50% do que valia. Se você tiver um problema que diz que uma grandeza está aumentando 10%, como é que você lê esse dado? Quem aumenta 10% passa a valer 110% do que valia. Se um problema te diz que uma grandeza está diminuindo 20% a cada mês, como é que você lê esse enunciado? A cada mês ela passa a valer 80% do que valia. Você fazer as contas necessariamente com porcentagem não, com fração às vezes até mais agradável, né? Se uma grandeza aumenta a cada período de 2/3, ela passa a valer. Quem aumenta de 2/3 passa a valer uma vez o que valia, mais os 2/3 de aumento. 1 mais 2/3, 5/3. Passa a valer 5/3 do que valia. Quem aumenta 3/7 passa a valer. Quem aumenta 3/7 passa a valer 10/7 do que valia. Quem diminui 2/5 passa a valer 3/5 do que valia. Quem diminui 2/7 passa a valer 5/7 do que valia. Quanto à solução do nosso problema, olha que coisa simples. A pessoa está sempre apostando metade do que tem.
Se ela ganha, o capital dela aumenta 1/2. Se aumenta 1/2, passa a valer 3/2 do que valia. Se ela perde a aposta, o capital diminui 1/2. Se diminui 1/2, passa a valer 1/2 do que valia. Então a pessoa começa com 64. Se ganha a primeira, fica com 3/2 disso. Vai com esse capital, 64 vezes 3/2, que ela vai entrar uma segunda aposta. Se ganhar a segunda, vai ficar com 3/2 disso. Se ganhar a terceira, vai ficar com 3/2 disso. Se perder a próxima, vai ficar com 1/2 disso. Perdeu a seguinte, 1/2 disso. Perdeu a seguinte, 1/2 disso. O capital final dela será esse. Dirão alguns, mas isso é ganhando as 3 primeiras e perdendo as 3 últimas. Mas se for em outra ordem, só vai trocar a ordem dos fatores. E aqui a ordem dos fatores não altera o produto. O capital final dela é sempre 27. Logo, independentemente da ordem das vitórias e derrotas, ela sempre termina com R$27, ou seja, ela sempre perde R$37.